É sem sombra de dúvida a coisa sobrenatural, né, da qual eu tenho mais medo, né, de todas as coisas que eu já vi, de tudo que eu já passei, já vivenciei nisso tudo. Claro que tem muita coisa que me assusta, né, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não perde o medo, né, a gente aprende a lidar. Algumas coisas a gente até ignora, sim, a gente não se assusta mais, mas tem muita coisa, tem muito mistério nesse sentido do que é sobrenatural, do que é espiritual, sabe? E tem muita coisa que assusta, né? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre das coisas sobrenaturais que eu tenho medo, a coisa mais assombrosa que eu já tinha visto, e eu falei a respeito de um saci, né? Tem muita gente, obviamente, que acha engraçado, ou que não acredita, ou que pensa que eu tô de sacanagem, mas foi real e é uma coisa que eu não faço questão de ver novamente. Aliás, eu tenho até uma pequena curiosidade, só que eu detesto sentir medo, sabe? Eu sou uma pessoa muito corajosa, mas sentir medo é uma coisa que me deixa bem, assim, eu saio do eixo, eu não gosto de perder o controle, entende? Então, por mais que eu tenha muita curiosidade, eu sei até que existem rituais, né? Existem meios de você chamar o saci. Eu falando isso aqui, apareceu um rodamuinho de vento bem ali embaixo. Mas, embora eu sei que existam formas de chamar, eu prefiro não fazer. Sabe qual é? Sei lá. Eu acho melhor guardar em outro momento. Eu não gosto de me sentir assim insegura em relação a nada. E essas coisas sobrenaturais que a gente não conhece, não controla, né? Elas se passam muito como lendas, são coisas que tem que geram na gente esse sentimento de impotência. De certa forma, quando você bate de frente com uma coisa muito assustadora, você começa a se questionar o seu tamanho, o seu papel aqui, né? Você começa a ter um monte de dúvida que também te assustam, né? Se você parar pra pensar que existem coisas que você não controla, né? Você não tem o domínio, é meio ruim, né? Então é uma bola de neve de medo e eu não gosto de sentir medo. Então por isso que eu prefiro transitar no oculto, no sobrenatural que eu domino, né? Óbvio, acho que todo mundo é assim. Essa parada de hoje, a questão que me causa muito medo nisso é justamente eu não ter esse controle. Então assim, infância a gente é acostumado a ouvir história de fantasma, né? Até das coisas que eu tenho mais medo, que é o que eu tô falando, que a gente não consegue controlar muito, que são criaturas, né? No caso do saci, do lobisomem, de tantas outras coisas. Embora eu tenha muito medo disso, mas assim, a gente não escuta falar sobre essa situação que eu vou relatar nesse vídeo. Então, quando começou a acontecer comigo, eu já adulta, eu tive que começar a pesquisar, mas eu continuo sem resposta nenhuma pra essa porra. E isso, gente, isso é muito assustador. Assim, o que acontece? Um dia, eu tava na casa da minha amiga, Estela, isso foi em 2013, e duas amigas minhas, né? Elas chegaram lá e falaram assim pra mim: como que você chegou aqui tão rápido? Eu nem vi como é que você passou por nós. Aí eu falei: como assim eu cheguei aqui rápido? A Estela falou pra elas: não, ela tá aqui já tem umas 2 horas mais ou menos. Elas: não, cara, a gente acabou de dar tchau pra você, você tava lá na varanda da sua casa, você deu tchau pra gente, riu. Aí eu falei assim: não, cara, impossível, eu tô aqui já tem mó tempão. E tipo, tava assim. As duas viram, as duas falaram comigo e eu estava na minha casa, entende? Assim, não tinha como eu ter chegado. Não é uma rua reta e só tem uma entrada, que seria a então casa de Estela, né? Eu não teria outro caminho pra fazer senão o mesmo que elas fizeram. Então assim, elas me veriam de qualquer forma, entendeu? E como uma conversa daquilo, a pessoa logo fica bolada, né? Porra é essa? Eu vi você lá, agora você tá aqui. Aí passou, essa foi uma situação que aconteceu.
Isso já tinha acontecido em outras ocasiões. Duas delas eu tava em uma outra casa, morava em uma outra casa. E quem tinha tido contato comigo foi a minha mãe, mas assim, não foi um contato direto ainda, porque eu estava de costas, né? Eu só vi que estava acontecendo alguma coisa, que eu entrei dentro de casa e ela estava falando sozinha. Aí eu falei, que porra é essa? Aí ela, tô falando com você, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu acabei de chegar. Tipo, ela, não, você estava aí com essa camisa rosa, sentada na cadeira, de costas e tal, não sei o que. Então assim, outra nessa mesma casa foi uma amiga minha. Era Natal. Essas casas que tem um corredor, os cômodos, todas as entradas do cômodo são por esse corredor. Então essa casa era assim. Daí ela me viu entrar, passar por esse cômodo, eu olhei pra ela, ri assim, no banheiro. Aí nisso ela tava falando, eu não tava respondendo, ela virou. Ela disse que na hora exatamente que ela virou, eu abri a porta do quarto, que era bem na ponta assim do corredor, na sala, né, antes de chegar esse corredor. Cara, a garota quase caiu pra trás, foi muito engraçado. Porque ela olhava pra mim, tipo assim, de branca, ela ficou assim, sei lá, transparente. Ela, caralho, eu vi você entrando aqui agora, como é que você tá aqui, não sei o que. Cara, ficou uma discussão, aquela porra, durou a noite toda. Isso foi em 2017. Eu saí, fui na rua comprar algumas coisas, era noite já. E o que acontece? Eu acabei batendo papo, parando na rua pra bater papo. Demorei, né? Demorei, sei lá, meia hora, provavelmente. Não era pra demorar tanto, né? Mas aí, a minha mãe sabe que às vezes eu demorava onde eu morava porque eu conhecia muita gente e tal, então ela já meio que esperava. Só que ela disse que quando o tempo foi passando, ela foi começando a ter uma angústia muito grande. Aí nisso, eu voltei do mercado com as sacolas e ia entrar em casa. Só que aí eu cheguei na porta e voltei. Quando eu cheguei na porta e voltei, ela e o então ex-marido dela, agora ex-marido dela, ficaram preocupados, né? Porque eu voltei, não falei nada e fui embora. E dá cerca de 5 minutos, eu mesma chego. É bizarro isso, né? Eu mesma chego. Aí minha mãe tava chorando pra caralho, cara. Ela tava muito nervosa, assim, o Beto também tava super nervoso. Porque ela tava sentindo um aperto no peito muito grande. Ela achou que alguma coisa ruim tivesse acontecido comigo. E eu falei com ela, falei, cara, o que tá acontecendo? Ela, cara, por que você fez isso? Você chegou aqui e não falou nada e saiu. E virou aqui pra rua do lado e sumiu. Aí eu falei, Falei, cara, eu tava conversando com a Patrícia agora na rua. Tipo, não era eu. Ela falou, não, você veio exatamente com essa mesma roupa, com a mesma quantidade de sacola, você idêntica, era você entrou aqui e saiu. E eu fiquei apavorada, porque eu já tava passando mal, nervosa, porque você tava demorando. Aí eu falei, caralho, mano, como assim? Aí o Beto falou também, não, cara, foi verdade, você chegou aqui, eu até abri a porta pra você porque você tava com sacola, né? Tipo, as mesmas sacolas que eu estava do mercado, a outra eu tava também. Tipo, a roupa idêntica, short azul, blusa branca, o cabelo preso aqui assim pro lado. Eu me lembro de tudo desse dia porque eu fiquei assim, meio assustada, sabe qual é? Aí tipo, nesse dia eu comecei a ficar realmente com medo, assim, primeiro porque foi a minha mãe que viu, assim, cara a cara, tipo, sei lá, 1,5 metro de distância. Tinha outra pessoa com ela que viu também. E por estar com as mesmas coisas que eu, cara, tipo, tava com sacola igual a minha, sabe, com a roupa igual a minha, tipo, tudo igual. E o negócio, né, não falava, acho que não fala, não sei. E assim, a minha mãe ficou muito nervosa, cara. A minha mãe não se assusta com essas coisas, né? A pessoa que tem muita vivência como ela tem nesse negócio de santo e tudo mais, não se assusta à toa. Mas tipo, ela ficou muito mal e ela sentiu uma coisa, um aperto assim no peito. Cerca de um mês depois, e a gente, eu entrei no caso primeiro, porque ele tava aguardando a moto, algo assim. Aí,
tipo, na hora que eu estou saindo do meu quarto, a casa era muito pequenininha. Foi a casa que eu morava na época que eu comecei o canal. Então era uma casa assim, tipo, ela tinha uns 30 metros quadrados, assim. Então a sala era aqui, o quarto era logo aqui, entendeu? Era tudo grudadinho. Daí na hora que ele abriu a porta da sala e entrou e tava fechando, eu saí do meu quarto, já de frente pra porta, bem de frente pra porta. Daí ele, tipo, ele ficou branco, assim, da minha cor. E deu um grito. Ai, que merda, que é isso? O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, Branca. Eu falei, que foi, garoto? Tá doido? Gente, ele surtou. Ele começou a gritar, que ele viu que eu estava no sofá. A parede a porta e a parede do meu quarto aqui, né, por onde eu saí por aqui. E nesse cantinho aqui, que era a sala, tinha um sofá. Eu estava justamente, eu estava justamente sentada nesse sofá, com a cabeça assim pra trás, segundo ele. E tipo, quando ele entrou, eu virei assim pra ele, sabe? E então eu estava aqui e eu mesma estava saindo de dentro do quarto. E ele pegou as duas ao mesmo tempo, sabe qual é? Gente, foi muito engraçado, assim, porque ele surtou, mas ele ficou apavorado. E o que, assim, até aí, a hora que ele tava apavorado, assim, dá um pouco de medo, né? Lógico, porra. Então, eu tava, assim, tentando manter, sabe? Eu tava, tipo, na minha. Pô, que isso? Tentando dar, sabe que você dá aquela... Você tá com medo, mas você dá aquela coisa assim, não, pô, para com isso, né? Nada a ver, não sei o quê. Gente, simplesmente na hora que eu saí mesmo da porta assim do quarto e fui tentar andar pra ele assim na direção dele, gente, os meus gatos, eles tiveram a mesma reação que eu falei no vídeo anterior. Eles ficaram apavorados assim, só que uma parte se escondeu e a outra veio pra tentar me atacar, juro por Deus. Foi a coisa mais bizarra que eu já passei nesse sentido. Aí um gato, seu Banquelo, ele é o meu primeiro ou segundo filho. Então, é um animal mais carinhoso, assim, que eu já vi na vida, sabe? Ele é extremamente dócil, ele é um amor de bichinho. Simplesmente, esse gato, ele não podia me ver, porque ele ficava num misto entre me atacar e fugir de mim, sabe assim? Sabe quando o gato fica com muita raiva, ele começa a balançar o rabo e faz aquela posição de ataque? Gente, eu tentava andar assim pela casa pra pegar os outros e conversava com eles tentando ver o que estava acontecendo. Cara, os gatos não queriam nem olhar pra minha cara. O Banquelo, ele só foi melhorar comigo, foi no dia seguinte à noite. Que aí ele começou a se chegar perto de mim e tal. Mas assim, isso nunca aconteceu. Como eu falei, né? Um gato extremamente dócil e apegado a mim, muito carinhoso. Vocês que me seguem no Instagram devem ver isso. E aí ficou nessa hora, nesse meio tempo. Isso já era meia-noite, tá? Já era meia-noite. Eu ia acordar cedo pra ir na feira, que vocês sabem que eu vou numa feira que tem aos sábados, né? Então eu sempre saía muito cedo, acordava 5 e pouca da manhã. Simplesmente nesse dia eu não dormi, né? Eu fiquei virada, porque quando os gatos tiveram essa reação, eu falei, mano, não queria mais ficar lá na casa. Eu tinha que ficar, porque eu ia sair também no dia seguinte. Eu ia pra onde também? Ia chegar na casa da minha mãe, 1h da manhã, e falar, oi, tudo bem? Tem outra eu lá na minha casa, sabe? Não tem, até porque minha mãe mesmo tinha tido uma experiência ruim com isso, então não é uma coisa simples, né? E eu tava com aquele medo até também do ataque dos gatos, né? Eu falei, mano, como que é isso? Sabe? Foi uma situação muito bizarra, cara. E o meu medo foi o seguinte, foi eu, né, voltar e eu dar de cara comigo, porque, meu irmão, na moral, quando você começa a realizar essa situação, sabe? Assim, imaginar, gente, é muito assustador. Só de falar eu me arrepio. Não dá, cara. É muito bizarro. Você é de frente com você, imagina. E além disso, nós ainda ficamos com uma dúvida. Porque, assim, os gatos estavam com medo. Então,
Se os gatos estavam com medo, é porque boa coisa não deve ser, certo? Porra, meu irmão, e aí? Como é que você dorme sabendo que tem outra você no recinto que você não viu, graças a Deus? Mas, tipo, eu só conseguia pensar que a qualquer momento eu ia aparecer, sabe? É muito bizarro, mano. É a coisa mais doida que existe. E não tem muito o que você fazer. É, tipo, na ocasião eu lembro que eu comecei a pesquisar. Aí eu cheguei num termo chamado Doppelganger, né? Que acho que deriva do alemão e tem uma história. Isso é as primeiras vezes em que isso foi relatado, acho que foi, sei lá, séculos atrás. A única vez que eu vi, que eu bati de frente com isso, foi em 99. Então, assim, na ocasião era carnaval. Eu era criança, né? Isso foi em 99, eu era bem novinha. Eu lembro que eu tava, assim, no ônibus. Na época eu não era míope. Então, na calçada que o ônibus, do lado, assim, do ônibus, né? Eu vi eu andando, assim, próximo de umas duas mulheres. Mas era eu, assim, numa idade menor, sabe? Na ocasião eu tomei um susto, mas assim... primeiro que, como era eu menor, né, numa idade mais nova, acho que eu não me assustei tanto por isso. E por ser criança também, a gente não tem muita noção da gravidade das coisas. Mas como era eu mesma, eu fiquei só muito assustada e eu saí correndo, assim, no ônibus pra falar pra minha mãe. A gente tava com uns amigos, sabe, vizinhos, assim. A minha mãe tava conversando com uma amiga dela. E tipo, sabe que um adulto não dá muita ideia porque a criança tá falando? Sempre assim, né? Então ela não ligou e também ela nem olhou, ela nem quis olhar. E quando eu voltei pra olhar, tipo, eu levantei pra falar com ela rapidinho, voltei, quando eu sentei de novo, eu não tava mais lá. Muito estranho falar isso, mano. Depois disso, ela ou eu só apareci no ano seguinte, foi em 2018. E foi assim, eu morava naquela casa. Você lembra de uma casa que tem um vídeo aí que tem uma parede de tijolinho? Eu tava nessa casa. Daí, era domingo de manhã, tipo, eu tinha acabado mesmo de acordar, tava fazendo café. Aí meu pai entrou na minha casa, putaço, sabe qual é? Já viram, né, o jeito do meu pai, delicado. Porra, qual é? Você tá maluca, caralho? Por que você não falou comigo na rua? Pô, passei uma vergonha lá, ficou olhando pra minha cara. Meus amigos não entenderam nada, não sei o que. Eu falei... Que isso, cara? Tá louco? Ela, por que, garota? Você entrou lá naquela porra da farmácia, depois saiu, não olhou, nem olhou dentro da minha cara e levantou o nariz e foi. Eu falei, caralho, que menina filha da puta, né? Aí eu falei, pai, eu acabei de acordar. Aí ele falou, não, cara, você passou lá, todo mundo viu, você passou na nossa frente, olhou bem dentro da minha cara, levantou o nariz, não me respondeu, entrou dentro da farmácia. Depois você saiu e voltou pra rua da trás da padaria. Aí, tipo, tinha dois amigos meus que ficaram me olhando com a cara como se eu fosse um babaca. Mas tinha outros dois que nem entenderam também, porque sabe que você não é assim, porra. Porra, é essa, você nunca deixa os outros no vácuo, não sei o quê. Falei, pai, eu realmente estava dormindo essa hora, provavelmente, porque eu acabei de levantar, tô passando café, como você pode ver. Aí, meu irmão, Diogo, né, na ocasião, o Diogo já falou pra ele, cara, eu tenho que te contar uma parada. Aí, contou tudo pra ele, né, a vez que ele me viu ao mesmo tempo e tal. Rapaz, gente, meu pai surtou. Gente, meu pai, ele é uma pessoa extremamente medrosa, vocês não têm ideia. Assim, meu pai ficou aquele dia, meu pai passou mal o domingo inteiro. Pra vocês terem ideia, até a pressão dele subiu, sem sacanagem. Porque ele ficou tão apavorado, porque ele falou assim, ele falou, cara, eu não vou aguentar essa porra não. Como é que eu vou saber que você é você? Vai que eu chego em casa agora, você tá lá. Rapaz, olha só, tá perigando pegar e dar uma porrada na sua cara, porque eu vou achar que é a outra. Eu falei pra ele, eu falei, cara, olha só, não reage, porque pode ser que seja eu, entendeu? Ele, mas minha filha, como é que eu vou saber que é você? Cara, eu falei, olha só, acho que só tem um meio, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que ela não fala, né? Ela só faz umas caras assim, então acho que você vai saber dessa forma, né? Qualquer coisa você me telefona. Gente, eu sei que meu pai, tadinho, ele ficou apavorado.
até hoje esse é um assunto que ele não gosta de falar. O engraçado é que no dia que a minha mãe viu, eu tava com a mesma roupa. Mas nesse dia que ele me viu, eu tava com uma outra roupa. Eu tava com um short jeans que ele até me detalhou a roupa como é que era. Eu fui, peguei e mostrei a ele. Uma blusa rosa de bolinha e um short jeans. Então assim, de roupa diferente. Eu realmente, é uma parada assim que eu juro pra vocês, é a única parada que eu rezo pra eu não ver. Porque eu não sei, você vê que eu tô rindo, porque assim, eu fico tão nervosa com esse assunto, eu fico, sabe, gente, é muito absurdo. Você vê você, tipo, não é alguém que morreu, não é um monstro, não é um diabo, não é, sabe, é você. Tipo, imagina, você tá andando aqui, sabe, eu dentro da minha casa e de repente eu dou de cara comigo aqui, mano. Sem mim, o que eu faço não, na moral, mano? Sério, sei lá, eu surto, cara, não dá não. É muito louco. Eu falo, cara, se você falar comigo na rua e eu não te ver, só se eu tiver sem lente de contato, porque eu sou muito, né, não enxergo. Ou se não sou eu, né? Tem essa também. Se não for eu, aí realmente não fala. Mas é uma parada que é a única parada que me assusta. Eu tenho muito medo dessa porra, sério, sem sacanagem. E eu não tenho uma explicação até hoje. Eu não tenho uma explicação pra isso, sabe? Eu não sei o que é. Tem teorias, né, gente? A gente não tem uma explicação lógica. Dizem que tem a ver com os universos paralelos. A situação é essa que eu não descarto, não posso descartar. Dizem que tem a ver com... é como se fosse um outro eu seu, só que maligno ou benigno, caso você seja uma pessoa ruim. Dizem que é isso. Dizem que pode ser um demônio se passando por você. É muito assustador. Eu não tenho uma explicação pra isso. A única coisa que eu sei é que eu não faço questão de me ver por aí, não. Eu espero também que vocês não me vejam. Então, se você, eu já recebi, pior que eu já recebi e-mail de gente dizendo que me viu em lugares que eu nem ao menos vou, sabe? É meio estranho. Então, se alguém já teve essa experiência, relata aí o que vocês acham acerca dessa situação bizarra. Eu só sei que eu espero não bater de frente comigo por aí. Por hoje é só, beijão.